Oi, gente, eu sou a professora Clara, aqui do Fox Concursos, e hoje aqui no quadro do Vamos Praticar, a gente vai ver uma questãozinha do Enem de 2015, que trabalha um dos autores clássicos da sociologia, né? A gente considera que existem 3 autores clássicos na sociologia, o Karl Marx, o Émile Durkheim e o Max Weber, e hoje a gente vai resolver uma questãozinha sobre o Max Weber. Então, antes de começar, eu sempre seleciono aqui o marca-texto, né? Eu gosto muito de grifar as palavras mais importantes na questão, porque eu acho que isso acelera o nosso processo de compreensão ali, marcar as palavras que se destacam, né, pra gente. Então, e a segunda coisa que eu faço é ler sempre a fonte, né? Ou antes ou depois de começar a ler o texto base, eu acho que ajuda muito a gente saber o nome do texto. Às vezes você está na dúvida e o nome do texto te dá uma dica ali de por onde aquela questão vai. Então, esse texto aqui foi retirado da obra A Ciência como Vocação, do Max Weber. Então, a gente já tem um indicativo aqui. Então, a questão vai dizer o seguinte: a crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior e geral das condições sob as quais vivemos. Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas incalculáveis. Podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. E aí o enunciado vai dizer: tal como apresentada no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de desencantamento do mundo evidencia-o. Então, vamos por partes aqui, né? Então, ele está falando que existe um processo crescente de intelectualização e racionalização na modernidade, mas que isso não significa que as pessoas estão mais conscientes, né? Uma consciência maior das condições que elas vivem. Então, sim, existe uma intelectualização, sim, existe uma racionalização, né? E aí ele fala que a gente poderia usar isso para ficar mais consciente sobre as nossas condições de vida se a gente quisesse, né? Essa potência, ela existe e a gente pode desenvolver ela. E aí ele afirma que não há forças misteriosas incalculáveis. Quando ele está falando aqui de forças misteriosas, ele está fazendo referência justamente ao processo de desencantamento do mundo. O processo de desencantamento do mundo está relacionado a um abandono da crença em forças misteriosas, tá? E o que ele fala que podemos dominar todas as coisas pelo cálculo, isso é uma afirmação de um processo que o Weber vai chamar de racionalização do mundo, né? Como a gente entende isso, né? Antes da modernidade, antes do crescimento da ciência como forma de explicação do mundo, a humanidade tinha uma forma de interpretar aquilo que via muito obscura, muito voltada para um misticismo, para o mítico, né? Você não sabia se era o Sol que girava em torno da Terra, se era a Terra que girava em torno do Sol. Você não sabia como as plantas cresciam, como as pessoas se reproduziam. Tudo era envolto por explicações que não eram racionais, eram explicações, né, ou religiosas, ou explicações místicas mesmo. E era assim que as coisas funcionavam, não tinha uma explicação, um cálculo, uma racionalização de tudo. E quando você tem um avanço da ciência na modernidade, muitas coisas passam a ser racionalizadas, né? Um exemplo que eu gosto de dar, que é muito interessante, que o Weber explica como que a racionalização vai entrar em todos os aspectos da vivência humana, né? E um dos exemplos que ele dá muito legal é o exemplo da música. Que você tem sons, né, na natureza, você tem sons produzidos pelas pessoas que sempre fizeram música, e isso eram só sons. E a partir de um momento, alguém resolve colocar isso no papel e dizer: esse som
pode ser representado pela nota, bela nota, pode ser representado pela nota tal, e tal outro som pode ser representado pela nota tal, e vai colocar aqueles sons numa partitura. Então, o que antes era a gente escutava e não tinha designação, passa a estar escrito ali no papel. Não, essa música, se você fizer isso de tal forma, você vai conseguir reproduzir o som exato. E outro exemplo da racionalização também é a racionalização do tempo, né? Se antes a gente media o tempo acompanhando como o sol se movimentava no céu, né? E a gente trabalhava enquanto dava para enxergar, enquanto o sol durava, e parava de trabalhar quando escurecia e a gente não enxergava, você passa a ter o desenvolvimento de um relógio, até o momento que você tem um relógio no seu pulso, marcando cada segundo do dia. E você pode ter esse acompanhamento de cada segundo do dia. Isso muda a forma como a gente lida com o tempo, é a racionalização do tempo. Então, o desencantamento do mundo, que ele chama, é a perda dessa visão que ele chama aqui de forças misteriosas, né? Como se o mundo agisse com forças misteriosas e você passa a poder explicar tudo. Tudo é explicável de uma forma racional, né? Então, à medida que você tem o desencantamento do mundo, você tem o aumento da racionalização. E então, vamos ver aqui, né? Vamos reler rapidinho o enunciado. Tal como apresentado no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de desencantamento do mundo evidencia-o. Então, ele está perguntando o que Weber considera sobre o desencantamento do mundo. Não é sobre ação social, não é sobre o tipo ideal, é sobre o conceito de desencantamento do mundo. Letra A. Progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. Não é sobre isso que o conceito de desencantamento fala, como a gente estava vendo agora. Extinção do pensamento mítico como um desdobramento do capitalismo. O que está errado nessa opção aqui é a palavra extinção. Houve um diminuimento do pensamento mítico com o desencantamento do mundo? Sim, mas não houve a extinção. O pensamento mítico continuou percorrendo o imaginário de várias pessoas, de várias religiões, ele continua existindo. Emancipação como consequência do processo de racionalização da vida. É sobre isso que o Weber está falando ali atrás. A emancipação não necessariamente é uma consequência do processo de racionalização. O processo de racionalização, ele possibilita que a gente tenha uma emancipação se a gente quiser, mas não é uma consequência direta. Pode acontecer, né? Agora que a gente é racional, a gente pode pensar como a gente pode se emancipar, mas não é um caminho imediato. Então, não. Afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade. Sim, tá vendo que ele não está dizendo que extinguiu, que acabou. Ele está dizendo que se afastou. Se antes as crenças tradicionais redigiam a interpretação do mundo de forma ampla, agora isso se afastou e a gente lê o mundo a partir de um olhar racionalizado, de um olhar calculado, um olhar que explica as coisas a partir de uma outra chave. Então, essa aqui muito possivelmente é a resposta correta, mas vamos ver a letra E só por via das dúvidas. Fim do monoteísmo como condição para a consolidação da ciência. Aqui a gente tem o mesmo problema de palavras muito deterministas. Você tem um fim do monoteísmo na modernidade? Não. O monoteísmo continua, ele continua forte, né? Religiões monoteístas continuam no mundo inteiro a existir, elas só não são a única chave de explicação do mundo como eram antes. Então, aqui, por causa dessa palavra, se você tivesse escrito perda da força do monoteísmo como condição para a consolidação da ciência, talvez, mas, fim, está errado. Então, a gente tem aqui, como resposta dessa questão do Enem de 2015 sobre Max Weber, a letra D. E aí, gente, a gente vai continuar resolvendo questões aqui nesse quadro do Vamos Praticar. Então, eu recomendo que vocês se inscrevam no canal aqui do Fox Concursos para vocês receberem na página inicial do YouTube de vocês toda vez que a gente publicar um vídeo novo.
e assim vocês poderem se preparar para o Enem com a excelência aqui do Fox Concursos. E então eu vejo vocês no próximo vídeo do Vamos Praticar.